Olá, meus caros alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis. Na aula de hoje, de Direito Civil 2, nós vamos prosseguir ao estudo dos defeitos dos negócios jurídicos. Nessa aula, nós vamos nos dedicar a analisar o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Tudo bem? O primeiro ponto que a gente tem que analisar é o estado de perigo. Professor, o que é estado de perigo? Imagine a seguinte situação: alguém da sua família infelizmente se acidenta e o médico fala, olha, para fazer ou para pôr a mão nele eu quero 50 mil reais. Você, numa situação de desespero para salvar seu pai, para salvar sua mãe, para salvar seu irmão, aceita esse contrato, aceita esse negócio jurídico. Isso é o estado de perigo, tá bom, pessoal? O estado de perigo, pessoal, ele consiste na situação de alguém que, premido de necessidade de salvar-se, ou a alguém de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação manifestamente onerosa, tá bom? Então aqui é a situação de que eu estou em uma situação para me salvar ou salvar alguém da minha família, e a outra parte, sabendo desse meu desespero, se aproveita disso para, com isso, celebrar um negócio jurídico, colhendo vantagem da minha situação de desespero. Como vocês sabem, o Código Civil ele não pode tutelar atos de má-fé, pelo princípio da eticidade. Em razão disso, esse ato ele pode ser declarado nulo, porque a consequência desse ato é a anulabilidade. Tudo bem? Então, quais são os elementos, os requisitos para que a gente consiga analisar se houve ou não houve a ocorrência de um estado de perigo? Pessoal, os elementos eles são dois, tá bom? O primeiro elemento é um elemento de ordem objetiva. Nós devemos analisar se houve a ocorrência de onerosidade excessiva para uma das partes. Tudo bem? Se uma das partes pagou de fato muito mais do que deveria pagar naquelas circunstâncias. Ou se ela se prejudicou demais, mais do que deveria naquelas circunstâncias. O outro elemento é um elemento de ordem subjetiva. E no que consiste esse elemento de ordem subjetiva? Esse elemento de ordem subjetiva é o conhecimento da outra parte dessa situação de perigo. Ou seja, o contratante, a pessoa que realiza o negócio jurídico com você, ela deve saber da sua situação de desespero. Ela deve saber da sua situação de necessidade de contratação, de celebração de um negócio jurídico. Tá bom? E quais são as consequências disso? Bom, havendo aqui então uma situação de perigo a você ou alguém de sua família, as consequências podem ser duas. Pode acontecer a anulação do ato, se assim for pedido dentro do prazo de 4 anos, tá bom? Ou pode acontecer a revisão desse ato. Professor, mas quando vai acontecer um, quando vai acontecer o outro? Dentro da ideia, né, de principalmente função social dos contratos, ou então conservação dos contratos e tudo mais, hoje em dia vigora a ideia de que, primeiramente, né, nós devemos tentar manter aquela relação jurídica, manter aquele contrato celebrado. Então nós temos que analisar o caso concreto e ver qual a melhor saída para aquela situação, tá bom? Temos que analisar se, por exemplo, o contratante ele teria realizado aquele negócio jurídico ou ele só celebrou exclusivamente em razão do estado de perigo, da situação de necessidade que ele passava. Então vamos dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Vamos imaginar que alguém da família de vocês é sequestrado e exigem, por esse sequestro, o pagamento de uma quantia de 20 mil reais. Vocês falam assim, nossa, eu não tenho 20 mil reais, mas eu tenho um carro que vale 50. E aí, o seu vizinho, né, sabe que alguém da sua família foi sequestrado. E ele pensa assim, vou aproveitar dessa situação para tirar uma vantagem. Seu vizinho chega em você e fala assim, olha, fulano, estou sabendo da situação que você está passando complicada, né? Vamos fazer o seguinte, você está precisando de 20 mil reais, né? Você não tem esses 20 mil reais para pagar de resgate. Eu dou os 20 mil reais para você e em troca você me vende o seu carro. Tá? Então percebam, a pessoa ela compra o seu carro aproveitando da sua situação de desespero para conseguir dinheiro por um valor muito menor do que vale. Ele paga 20 em algo que valeria 50, por exemplo. E você vende para ter o dinheiro para salvar alguém da sua família. Tudo bem? Nesse caso, há um negócio jurídico que está configurado nele o estado de perigo. Nesse caso, se não fosse o estado de perigo, você teria celebrado esse negócio jurídico? Com certeza não, porque se não fosse a sua situação de necessidade, não precisaria celebrar. Nessa circunstância, o que o juiz ele deve decretar? A anulação do ato. Tudo bem? A anulação do ato. Agora vamos imaginar uma outra situação.
Vamos imaginar, como eu já tinha até exemplificado anteriormente, que alguém da família de vocês se acidenta e o médico ele fala assim, olha, para fazer todos os procedimentos aqui necessários, eu quero a quantia de R$ 200.000. Qualquer outro profissional, e até mesmo ele, se não fosse a situação de necessidade que ele conhece, teria cobrado para tudo aquilo lá R$ 20.000. Mas para você, ele cobra 200 mil. Percebem a discrepância existente entre quanto de fato deveria ser cobrado e o quanto efetivamente foi cobrado? Isso é a onerosidade excessiva. Mas nesse caso, como alguém da sua família sofreu um dano, né, foi machucado, foi lesado, você não teria mesmo que celebrar esse negócio jurídico? Teria. O juiz vai anular esse contrato? Não, ele não vai. Ele vai conservar, mas vai dizer, médico, você que cobrou 200 mil quando deveria cobrar 20, devolva esses 180 mil a mais que você recebeu. Tudo bem? Ele conserva o contrato, mantém a prestação ao médico que de fato trabalhou por isso, mas não faz você ficar em uma situação de desvantagem, pois você receberá de volta aquilo que você pagou. Tudo bem? Professor, legal, entendi, mas e se por acaso não foi ninguém da minha família, foi minha namorada ou foi meu melhor amigo, não são da minha família propriamente dita? Eu não vou conseguir o enquadramento aqui, porque o artigo 156 caput diz somente, né, você mesmo ou alguém da sua família. Meus amigos, minha namorada não conseguiram enquadrar. Pessoal, o artigo 156, parágrafo único, ele vai dizer que pode ser que, dependendo da circunstância, o juiz considere para outras pessoas, além da sua família, esse devido enquadramento. Mas para isso, tratando de pessoa não pertencente à sua família, ele vai analisar casuisticamente, ele vai analisar cada caso, ele vai analisar de acordo com as circunstâncias que aquilo aconteceu. Então não há uma resposta se vai ou não vai enquadrar para aquela pessoa específica. Depende das circunstâncias, da proximidade, da ligação que vocês tinham. Tudo bem? Com isso, pessoal, a gente encerra então o estudo do estado de perigo e passa para o segundo ponto da aula de hoje, que é o estudo da lesão. Professor, o que é lesão? Vamos imaginar aqui, pessoal, que você é inexperiente na celebração de um determinado tipo de contrato, não conhece muito bem as regras, nem o produto que você está comprando, que você mal tem prática na área imobiliária, por exemplo, não conhece muito bem o valor, como escolher adequadamente um imóvel, foi para uma determinada região do país que você nunca tinha conhecido, então você não sabe como é a prática lá, quanto eles costumam cobrar pelo preço de um imóvel, você é totalmente inexperiente. Vamos passar à análise dos elementos que configuram a lesão. O primeiro elemento é de ordem objetiva. E qual é esse elemento? A desproporcionalidade manifesta entre as prestações. Então a gente analisa aqui uma onerosidade excessiva para uma das partes. Alguém aqui está se onerando mais do que está recebendo em troca. Tá bom? E também temos um segundo elemento, que é um elemento de ordem subjetiva, que é a premente necessidade, né, ou inexperiência de uma das partes. Então, a pessoa ela contrata ou celebra um negócio jurídico pagando, por exemplo, muito mais do que ela deveria pagar. Porque ela necessitava daquilo urgentemente ou porque ela não tinha experiência naquele tipo de negócio jurídico. Por inexperiência aqui, pessoal, de acordo com o enunciado 410 do CJF, a gente deve englobar qualquer tipo de inexperiência, seja inexperiência jurídica, inexperiência técnica, desconhecimento desse tipo de produto, tá? Qualquer tipo de inexperiência a gente vai englobar aqui na inexperiência necessária para a configuração da lesão, tá bom? Não é necessário, como vocês podem ver, que a outra parte saiba da minha inexperiência ou necessidade. A outra parte ela pode desconhecer totalmente, e mesmo desconhecendo a minha situação de necessidade ou de inexperiência, mesmo não conhecendo, a configuração da lesão acontecerá e o ato poderá ser anulado. Com isso, pessoal, a gente pode concluir que, ao contrário do estado de perigo, aqui na lesão não é necessária a configuração do dolo de aproveitamento. Não precisa comprovar que a outra parte sabia da minha situação e por isso quis se aproveitar. Tudo bem? Não é necessária a comprovação do dolo de aproveitamento. Basta que eu esteja em uma situação de necessidade de contratar ou de inexperiência para aquele tipo de negócio jurídico e, em razão disso, eu assuma uma obrigação excessivamente onerosa, isso só por si só já vai ensejar a revisão desse contrato e a possibilidade de anulação desse negócio jurídico. Professor, estou verificando que uma parte ela foi excessivamente onerada, enquanto a outra
não o foi, e que essa mesma parte que está onerada, ela entrou nessa relação por inexperiência ou necessidade de contratar, o que eu posso falar? Se fosse um cliente meu, o que eu poderia recomendar a ele diante dessa situação? Pessoal, nesses casos, há duas possibilidades. O que elas têm em comum é o prazo prescricional de 4 anos. Vocês têm 4 anos para entrar com a ação. Tudo bem? E o que vocês podem fazer? São as duas as opções, como eu disse. Ou vocês podem anular esse negócio jurídico, ou vocês podem, e essa é a regra, revisar esse negócio jurídico, tá bom? Pedindo para que a outra parte ou complemente a prestação, tá bom? Então, ó, você me deu R$ 1.000 por algo que vale 500, então me dê o dobro agora. O que você me deu de mercadoria, dobra, tá? Então que ela dê suplemento, que ela complemente o que foi dado para haver a equiparação. Então eu paguei R$ 500 por uma mercadoria que vale, por exemplo, 200, então vamos equiparar, tá? Dá a diferença aqui em mercadoria a mais para mim, para que possamos ficar ali em pé de igualdade, para que a gente atinja a equidade, tudo bem? Além de dar suplemento, pode-se revisar o contrato e salvar esse negócio jurídico também, se a outra parte, que teve benefício com isso, restituir a diferença. Então, se por exemplo eu realizo um negócio jurídico pagando 20 mil por algo que custa 10, a outra parte pode falar assim, olha, não tem como eu te dar mais coisa, né? Mas já que eu lucrei R$ 10 com a sua inexperiência, toma aqui esses R$ 10.000 que eu lucrei com a sua necessidade de contratar com a sua inexperiência. Tá bom? Então surgem duas oportunidades, anular o negócio jurídico ou revisá-lo. A revisão ela vai acontecer ou se a outra parte complementar der mais coisa para você, ou se a outra parte te restituir o que ela recebeu a mais, em razão, obviamente, nesses casos todos, da sua inexperiência ou da sua necessidade de contratar. Tá bom? Pessoal, com isso a gente chega então na última etapa e no último assunto da aula de hoje, que é a fraude contra credores. Professor, o que é a fraude contra credores? Vamos imaginar a seguinte situação. Tem alguém devendo para vocês e para Deus e o mundo. A pessoa dá o calote em todo mundo que conhece. Né? Ela, como a gente chama, ela está falida. Nossa, fulano faliu. Ele não é uma pessoa jurídica, mas a gente diz que ele faliu. E daí ele faz... Aí essa pessoa, ela começa a passar os bens dela para outras pessoas. Ou ela começa a vender, ou ela começa a fazer doação, mas ela começa a ver que ela está em situação de grande dívida e começa a transferir o resto do patrimônio que ela tem. Você fala, opa, se o pouco de patrimônio que ela tem, ela está passando para outras pessoas, como é que eu vou fazer para receber? Né? Então, o direito, pensando em tutelar para evitar que essa pessoa esteja passando de má fé, né, que provavelmente é o que ela está fazendo, para evitar honrar com esse compromisso, ele cria o Instituto da Fraude contra Credores. Então, o Instituto da Fraude contra Credores vem para impedir que esse devedor, que está numa situação de insolvência, ou seja, que ele tem mais dívida do que patrimônio para pagar essas dívidas, ele possa transferir os poucos bens que ele ainda tem para outras pessoas. É mais ou menos assim, o direito vai olhar e falar assim, olha, você tem mais dívida do que dinheiro e do que bens. O resto que te sobra de bens e dinheiro, você vai segurar para honrar com as suas dívidas. Você não vai poder passar para outras pessoas isso. Tá bom? É isso que a fraude contra credores visa evitar. Que esse devedor transfira, aliene, né, esses poucos bens que ele ainda tem para outras pessoas, fazendo com que seus credores não recebam mais nada. Tá bom? Então a função da fraude contra credores é evitar que os credores sofram prejuízo em razão de um devedor que começa a doar ou vender por valor muito baixo, por exemplo, os bens que ele ainda tem em seu nome, frustrando com isso o recebimento do dinheiro que eles teriam para receber, tá bom? Que esses credores receberiam. Tá bom? Então, professor, então pode passar um conceito para a gente de fraude contra credores? Anotem aí, pessoal. Fraude contra credores é a atuação maliciosa, fraude contra credores é a atuação maliciosa do devedor em estado de insolvência civil, ou na iminência de tornar-se, que dispõe de seus bens para afastar a possibilidade de responder por obrigações anteriormente assumidas. Tá bom? Então não se esqueçam, pessoal, insolvência civil é a falência da pessoa física. É quando a pessoa física, né, ela tem mais dívida do que dinheiro e patrimônio para saldar essas dívidas. Tá bom?
Professor, e o que é que acontece quando uma pessoa ela entra em insolvência, quando ela tem mais dívida do que bem e dinheiro para pagar? Quando isso acontece, pessoal, a gente abre o concurso de credores, tá bom? A gente abre o concurso de credores, ou seja, a gente vai chamar os credores, as pessoas que têm dinheiro para receber, e vai pagar essas pessoas, tá bom? A ordem que a lei traz pra gente é, primeiro, paga crédito alimentício, tá? Porque é para a subsistência das pessoas. Então a primeira coisa que se paga é crédito a credor alimentício, credor que tem dinheiro para receber de alimentos, tá? Depois a gente paga crédito tributário, em seguida pagaremos os créditos com garantia real. O que é crédito com garantia real? Crédito com garantia real é aquele crédito em que, para garantir o pagamento da dívida, eu dou uma casa, um imóvel em hipoteca, ou um carro, uma joia, um bem móvel em penhor, por exemplo. Eu dou algo, uma coisa, para garantir que eu realizaria o pagamento. Porque se eu não realizo esse pagamento, essa coisa, esse imóvel, essa casa, esse apartamento, esse imóvel, essa joia, esse carro, serão vendidos e o valor obtido com a venda será transferido para o pagamento dessa dívida. Tá bom? Então, credor com garantia real em terceiro lugar. Depois do credor com garantia real, vem credor com privilégio especial, que são os que estão no artigo 964 do Código Civil. Depois dos credores com privilégio especial, vem os credores com privilégio geral, que são os que estão no artigo 965 do Código Civil. Tá bom? E, finalmente, por último a receber, são os credores quirografários. O que é credor quirografário? Quiro, pessoal, né, significa mão. Grafário, escrita. Então é aquele que a única garantia dele é o que foi escrito à mão, que foi feito à mão, que é o contrato. Ele não tem mais nada para garantir aquela dívida. E se esse devedor desfaz dos poucos bens que ele tem, ele não vai ter onde procurar dinheiro para saldar esse débito. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom, professor, ok, mas quais são os elementos, então, para eu analisar se há ou não a caracterização da fraude contra credores? O primeiro elemento, pessoal, nome em latim, consilium com S, fraudis com I. O concílio fraudis é o elemento subjetivo. Ele significa o conluio fraudulento entre o devedor e um terceiro de má fé para ocultar, para esconder, para tirar do patrimônio desse devedor alguma coisa. Então sou eu agindo em conjunto com a outra pessoa para tirar o bem do meu nome, para que esse bem não seja vendido para pagamento das minhas dívidas, tá bom? Então o concílio fraudes é eu agir em conluio, em conjunto com outra pessoa, para evitar o pagamento da dívida. Ao lado do concílio fraudes, a gente tem o eventus damini, em latim também, que é o elemento de ordem objetiva. O eventus damini é o prejuízo que o credor vai sofrer. Por quê? Porque eu estou desfazendo dos meus bens, não tenho mais patrimônio nem renda para poder pagar a dívida, e se eu desfaço de tudo que eu tenho, o credor ficará sem receber, ele ficará em prejuízo, não tem mais nada a ser entregue para ele. Isso é o eventus damini. O eventus damini é o prejuízo que esse credor terá com a dissipação, com o desfazimento, com a alienação de todo o meu patrimônio. Professor, e quais são os motivos, que podem ensejar a caracterização da fraude contra credores? Pessoal, o artigo 158 ele traz para a gente dois motivos muito importantes. O primeiro é a transmissão gratuita de bens. Se eu começo, por exemplo, doando meus bens. A doação de bens, a transmissão gratuita de bens, a doação, ela é configurada como uma fraude contra credores. Nesse caso, inclusive, pessoal, é dispensada a comprovação do consilium fraudis, do conluio fraudulento. Como eu estou dando de graça, há a presunção de que as partes já estão em conluio, já estão em conjunto agindo de má fé. Tá? A gratuidade traz essa presunção. Eu só preciso, então, nesses casos, provar que eu tive um prejuízo, que houve a alienação, a transferência de um bem, e essa transferência fez com que eu não tivesse mais onde buscar dinheiro para satisfazer a minha dívida, porque o devedor transferiu esse bem, o único bem, por exemplo, que ele tinha para saldar, para satisfazer, para pagar a dívida. O outro elemento que o artigo 158 traz, o outro motivo que o artigo 158 traz, é a remissão da dívida, ou seja, perdoar a dívida. Eu falo assim, fulano, você está me devendo, mas eu gosto mais de você, não precisa me pagar. Tá? Eu perdoo as dívidas que eu tinha para receber. Os meus credores, se eu deixo de receber dinheiro, vão ficar ensandecidos.
Como assim você está deixando de receber dinheiro? Por que você está deixando de receber dinheiro? Se você não pega dele, eu fico sem. Não é? O credor vai pensar isso. Pega dele para eu pegar de você. Então, em caso de remissão de dívida, também haverá a possível constatação aqui de fraude contra credores. Tá bom? E no caso de remissão de dívida, de perdão das dívidas, da mesma forma como na transmissão gratuita, eu não preciso comprovar o consilium fraudis, o conluio fraudulento. O conluio, ele já é presumido. Se a pessoa perdoou a dívida, há uma presunção já que elas estão agindo conjuntamente. Então eu só preciso provar o dano que eu sofri, o prejuízo que o credor sofri, porque aquele dinheiro não entrou no patrimônio do devedor e não entrando no patrimônio dele, eu fico sem receber. Tá bom? Além disso, pessoal, também temos outros motivos que ensejam a caracterização da fraude contra credores, né? Dois deles estão também no artigo 159 do Código Civil. O artigo 159 diz assim que mesmo que o devedor ele tenha celebrado negócios onerosos, ou seja, mesmo que ele tenha vendido o bem que ele tem, haverá aqui a configuração da fraude contra credores se a insolvência dele era notória, ou seja, se todo mundo sabia que ele estava insolvente, que ele estava lá numa situação já de falência da pessoa física, né? Então todo mundo sabia que ele estava em situação de insolvência, ou se aquela pessoa com quem ele contratou deveria saber, por exemplo, era o irmão, era um parente próximo. Então se todo mundo sabia, ou se pelo menos a pessoa que ele contratou devesse saber dessa situação, em ambos os casos haverá a configuração da fraude contra credores. E nesse caso do artigo 159, que eu faço um contrato oneroso, eu faço um contrato de compra e venda, eu devedor, vendo o meu bem, mesmo se há um contrato oneroso, mas a outra parte sabe que eu sou insolvente, ou deveria saber pela proximidade que temos, haverá a configuração da fraude e, além disso, a presunção de que também aqui estamos em conluio. Então não precisa a outra parte provar o concílio fraudis. Basta ela comprovar mais uma vez o evento daminis. Apenas o prejuízo que ele teve com isso. Além dessas hipóteses, nós temos mais duas, como por exemplo, pagar dívidas não vencidas antecipadamente. Se eu, em vez de pagar as dívidas atrasadas, eu pago as que não venceram, isso também é hipótese para configurar a fraude contra credores. Porque eu estou agindo em favor de um credor e prejudicando outros. Tá bom? Então eu tenho sempre dar preferência para as dívidas vencidas. Se eu pago uma dívida que não venceu ainda, isso pode, se eu estiver insolvente, configurar fraude contra credores. Aí eu devo provar aqui o concílio fraudis e o eventus damini. E a última possibilidade de configuração da fraude contra credores é se eu der algum bem, alguma coisa em garantia para um credor depois de celebrado o contrato. Então vamos imaginar que eu havia celebrado um contrato com fulano e só me resta um bem no meu patrimônio. Para garantir que o fulano, que é o meu melhor amigo, receba o pagamento da dívida, eu, agora, querendo enganar os outros credores, dou esse bem em garantia para ele, para garantir a dívida dele, para ter certeza que esse credor receberá. E os demais, né, que eu não gosto tanto, não vão receber. Então, dar um bem em garantia a um dos credores só, para prejudicar os demais, enseja a configuração da fraude contra credores, desde que, obviamente, eu prove o concilium fraudis e o eventus damini. Professor, mas vamos imaginar então que há uma situação em que você descobre que essa pessoa ela vendeu o bem, mas ela ainda não recebeu, porque você pegou a tempo. O que é isso? O que acontece? Pessoal, esses casos a gente chama de fraude não ultimada, ou então fraude não consumada. Porque a pessoa vendeu, mas ainda não recebeu o dinheiro. Isso está previsto no artigo 160 do Código Civil. O que vai acontecer nesses casos? Vai acontecer da seguinte forma. A pessoa que comprou esse bem, né, ela deverá depositar em juízo o valor de mercado da coisa adquirida. Se ele já comprou por um valor próximo ao de mercado, ele paga esse valor próximo ao de mercado. Ainda que não seja igual, mas seja perto. Mas se ele comprou algo que é muito diferente do valor de mercado, ele vai pagar ali o valor de mercado daquela coisa. Tá bom? E ele vai depositar em juízo, para que o juiz, né, veja quem são os credores e faça a repartição entre os credores. Tudo bem? Então, quem ainda não pagou, vai pagar em juízo para que o juiz faça o pagamento aos credores. E vai pagar quanto? Vai pagar o valor de mercado, ou próximo a esse valor de mercado, se era o que já tinha celebrado o negócio jurídico. E quais são as consequências da declaração da fraude contra credores?
As consequências, pessoal, que vão incidir nesse tipo de fraude não são pacíficas na doutrina. Cada doutrinador defende uma corrente. E são duas as que prevalecem, né? A gente tem a tese da anulabilidade do ato, tá bom? Nesse caso, declarada a anulação desse ato, o bem transferido volta totalmente para o patrimônio do devedor. E voltando totalmente para o patrimônio do devedor, esse bem vai ser vendido e todo o valor obtido repartido proporcionalmente entre os credores. Tá bom? Então a primeira tese da anulabilidade anula o negócio jurídico celebrado entre devedor e terceiro e esse bem volta, reincorpora ao patrimônio do devedor. Aí os credores conseguiram pegar esse bem, vender e transformar em renda, transformar em dinheiro. Então esse ato ele beneficia todos os credores, até o credor que não entrou com a ação, por exemplo, para anular o ato. E a segunda consequência que a gente tem é a consequência que o STJ encampa, que é a da ineficácia relativa do ato, ou ineficácia parcial do ato. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, o ato ele será ineficaz apenas para os credores anteriores à celebração desse contrato, por exemplo. O que eu quero dizer? O STJ ele vai olhar, vai pegar esse contrato que o devedor transferiu o bem para outra pessoa e falar assim, olha, esse bem que foi transferido para um terceiro, ele só vai responder pelas dívidas celebradas por esse devedor até a data da celebração do negócio jurídico, dessa venda. Então vamos imaginar, ele vende a casa dele dia 13 de abril. Todas as dívidas até dia 13 de abril, né, todos os credores que têm dívidas até dia 13 de abril, poderão pegar essa casa para vender e transformar em dinheiro. Aqueles que tiverem dívida dia 14, 15, 16, depois do dia 13, não podem mais atingir esse bem, não podem mais pegar esse bem. Por quê? Porque para eles, o bem ele só vai servir para responder às dívidas anteriores à sua alienação para terceiro. Então, para o STJ, essa ineficácia parcial do ato funciona assim. Quando o bem foi transferido? Essa é a data marco. Tá? O que tinha de dívida antes, esse bem responde. O que tem de dívida depois, o bem não responde mais. Tá bom? O bem não responde mais. Ou seja, para o STJ, esse bem ele não reestabelece, ele não volta ao patrimônio do devedor, tá? Ele só vem aqui responder pelas dívidas anteriores à sua transferência a um terceiro que estava, provavelmente, de conluio com o devedor. Quais são as consequências processuais disso? Primeira coisa, pessoal, vocês devem entrar aqui com ação revocatória ou pauliana no prazo de 4 anos. Então vocês têm um prazo de 4 anos para entrar com a ação revocatória ou pauliana. Quem pode entrar com essa ação? Quem pode entrar com a ação são os credores anteriores à celebração do negócio jurídico que transferiu o bem a terceiro. Tá bom? Então os credores que já estavam com o negócio jurídico celebrado antes ou até a data da doação, da compra e venda, da remissão da dívida. Tá bom? E obviamente, pessoal, que como regra devem ser credores quirografários, que são credores que não têm garantia nenhuma, tá bom? Excepcionalmente, será aceita a possibilidade de um credor com garantia real entrar com a ação pauliana, desde que o bem que foi dado em garantia seja inferior, seja de valor inferior ao total da dívida. Então vamos imaginar que eu dei um carro de 50 mil para garantir a dívida, mas a dívida é de 60. Então, tem 10 mil que o meu credor não sabe se vai receber, porque se ele vender meu carro, esse dinheiro ele não sabe se vai ter ou não. Aí ele vê eu me desfazendo dos bens que ele fala, juiz, ó, segura, porque tem 10 mil meu ali que não está garantido por nada. Tem 10 mil que eu não sei se eu vou receber. Então, pausa, anula esses atos, ou então declara ineficácia parcial desse ato, para que os bens que ele tem hoje respondam pelas dívidas, tá bom? Respondam pelas dívidas. Credor, então, tem que ser um credor anterior ao ato de transferência ou de remissão da dívida, de preferência quirografário, excepcionalmente credor com garantia real, desde que a garantia seja insuficiente para pagar toda a dívida. Tá bom? Quem vai ficar no polo passivo? No polo passivo, pessoal, vai ficar o devedor e o terceiro de má-fé, tá bom? O terceiro de má-fé também fica aqui no polo passivo. Professor, e se por acaso esse terceiro de má-fé, ele repassou bem para uma outra pessoa ainda, um quarto, digamos assim, né, uma quarta pessoa, mas essa pessoa não sabia de nada, ela estava de boa fé. Se essa pessoa estava de boa fé, ela não vai poder fazer parte da relação jurídica processual. Ela não pode ser processada. Ah, mas se ela não pode ser processada, eu não vou pegar o bem? Não vai poder pegar o bem de volta.
o que vai acontecer nesses casos é que esse terceiro que estava de má fé, que vendeu para a pessoa de boa fé, esse de má fé, né? Então, tinha o devedor, passou por de má fé, e o de má fé passou por um de boa fé. Esse de boa fé aqui no final fica de fora, ninguém pega a coisa dele. O de má fé aqui no meio, ele deverá indenizar o valor que ele recebeu com essa venda, por exemplo, aos credores para pagamento dessa dívida. Tá bom? Então só entra o devedor e terceiros de má fé, de boa fé fica de fora. E se tiver algum de boa fé, ninguém pega o bem dele. Apenas os credores deverão ser indenizados pelas pessoas de má fé, no caso. Então quem estava de má fé, como eu não posso pegar mais com quem está de boa fé, quem está de má fé paga, indeniza, dá dinheiro para substituir o bem que eu não posso mais atingir. Quais são as defesas que esse devedor pode ter? Pessoal, o devedor ele pode evitar a configuração da fraude desde que ele prove o que está no artigo 164 do Código Civil. E o que está no 164? O 164 está que ele deve alegar para a sua defesa e evitar a configuração da fraude contra credores se ele comprovar que aquele negócio jurídico celebrado, aquela venda de algum bem que ele fez, foi para manter o estabelecimento comercial que ele tem ou para conseguir dinheiro para a subsistência da sua família. Nesses dois casos, ele consegue conservar o ato, se é para manter a empresa ou subsistência da sua família. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente encerra então a fraude contra credores. Espero que tenham compreendido e muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.